Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como listar arquivos e diretórios no Linux, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui como sair do manual. Na aula anterior eu mostrei, né, o comando manual e eu esqueci de mostrar para vocês como sair, né? Então aqui embaixo no rodapé nós temos aqui a opção, se a gente pressiona a tecla H, a gente entra no Help. E aí tem umas informações mais detalhadas de uso a respeito do próprio manual em si. Ou a letra Q de Quit, que aí a gente fecha de fato o manual, tá? Então aqui, ó, pressionar um H, então a gente tem ali o Help, né? Formas de uso dentro do manual. Busca dentro do manual, comandos de navegação do manual e tudo mais. Para a gente sair dessa sessão, pressionamos a letra Q novamente. Ele encerra a sessão e aí para a gente sair do manual, letra Q e ele encerra. Vou ensinar para vocês um outro comandinho aqui que é para ajudar a gente a manter aqui a nossa área de trabalho organizada, limpa, que é o comando clear. Se eu digito clear e pressiono enter, ele limpa a minha tela, tá? Então aqui, ó, imagina que a gente escreveu tudo isso daqui, aí chegou lá embaixo, como é que a gente faz para limpar a tela? Digitamos clear. Também tem a teclinha de atalho, Ctrl mais L. Pressiono a letra Ctrl, enquanto pressiono a tecla Ctrl, perdão, eu pressiono a letra L e ele limpa para mim a tela. Bom, beleza. Como listar arquivos e diretórios? A gente tem o comando ls, só digitar ls, enter, ele vai listar os arquivos para a gente e os diretórios a partir do diretório atual que nós estamos. Como que a gente faz para saber qual o diretório em que nós nos encontramos? Nós temos o comandinho pwd, tá? Se eu digitar pwd enter, ele mostra para mim o diretório que eu estou atualmente. Então eu estou no diretório /root, tá? Esse é o diretório em que eu me encontro. E o arquivo anaconda-ks.cfg está no /root. Então é /root /anaconda-ks.cfg. O manual do LS, ele traz aqui para a gente diversos argumentos que nós podemos utilizar com o comando ls, desde listar arquivos ocultos, listar os arquivos com detalhes, arquivos e diretórios, né? Listar somente diretório, ordenação, né, da saída do comando ls, eu quero que ordene por arquivos que foram modificados mais recentemente pelos menos recentes ou dos menos recentes para os mais recentes. Então tem como a gente fazer esse tipo de ordenação da saída. E aí a gente tem todos os argumentos que são necessários para a gente aqui, que a gente passa para o comando ls. E aí ele nos dá ali um indicativo. Então, Q para sair do manual, clear. A gente tem o comando ls espaço "-l", aí tem um argumento. Todo argumento a gente vai passar aqui, traço e o argumento. Traço L, traço ou menos, tá? É o equivalente. ls espaço "-l", ele vai listar com mais detalhes pra gente. Percebam a diferença do comando ls para o comando ls-l. O comando ls ele não traz absolutamente nada a não ser o nome do arquivo ou do diretório. O comando ls-l já nos trouxe aqui a saída com o nome do arquivo e mais detalhes. Aqui é o timestamp, ou seja, a data de última modificação do arquivo, o tamanho desse arquivo, e aí a gente tem o grupo a quem pertence esse arquivo e quem é o dono do arquivo. E na primeira coluna aqui, eu vou dar um spoiler para vocês, essa coluna aqui é que indica as permissões do arquivo. R de read e W de write, ou seja, esse arquivo ele pode ser lido e escrito, tá? Só que ele pode ser lido e escrito pelo dono, ou para quem é do grupo root. Para quem pertence ao grupo root pode ler e escrever dentro desse arquivo, beleza? Então o comando ls espaço "-l lista com mais detalhes. A gente vai listar aqui, ó, ls espaço "-l barra
O barra, pessoal, é o diretório raiz. Ele é o equivalente ao nosso C2 pontos do Windows. Então a gente não tem lá C2 pontos user, C2 pontos programs and files, né? Arquivos e programas. C2 pontos Windows, aí a gente tem lá a pastinha System32 e tudo mais. Então o barra é o equivalente ao C2 pontos. Ele é o diretório raiz e a partir desse diretório raiz, todos os outros diretórios, os pontos de montagens, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente pontos de montagem, o que é e como fazer, são criados. Então, ls espaço "-l", dou enter aqui, e a gente tem toda uma estrutura de diretórios que é a partir do barra. E aí que é interessante, porque o comando "-l", ele listou para a gente com detalhes, e aí a gente tem aqui no início, lá perto, próximo, né, das permissões, umas letrinhas que foram adicionadas aqui. Nós temos a letra L e a letra D. Letra L significa link simbólico. O link simbólico é o equivalente ao atalho do Windows. Então, quando a gente cria um atalho para um arquivo, um atalho para um diretório, tá? Ele é representado pelo L, ou seja, o /bin, esse carinha aqui, ele é um atalho que aponta para o /usr/bin, tá bom? Aí a gente tem a letra D, que é um diretório, ou seja, o boot, o dev, o etc, não é etc, é etc. O home é equivalente a um diretório, letra D, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem a letra L. O mob ele até facilita um pouco a visualização pra gente, não com relação às flechinhas, isso é do Linux, mas a cor. Então, ó, o que tá de azul escuro é um diretório, o que tá de azulzinho mais claro é um link simbólico, tá? E esse carinha aqui é o diretório temporário, TMP. Então toda vez que a gente faz um reboot ali na máquina, ele é zerado, ou a gente pode remover de forma manual os arquivos que não são mais necessários, né? De repente um arquivo que é extraído para fazer instalação e tudo mais. Bom, beleza. Esse é o comando ls. Eu vou mostrar para vocês com um pouquinho mais de detalhes no /usr/bin, onde a gente tem outros tipos de arquivos. Percebam que aqui ó, é um link simbólico, ó. Tem a letra L. Mas e esses outros caras aqui que não tem nada indicando? Esses são arquivos comuns. Pode ser um arquivo de texto ou mesmo um executável, tá? O Linux, percebam que não tem extensão aqui. O Linux, ele ignora as extensões. Por quê? Quando a gente vai fazer uma leitura de um arquivo ou vai fazer a execução, a gente já chama, né, um programa que passa como argumento o arquivo que a gente quer executar ou como a gente quer ler. Então ele já sabe o que ele precisa fazer, ele já sabe que ele precisa ler aquele arquivo ou ele já sabe que ele precisa executar aquele arquivo. Tá? Em alguns casos, quando é arquivo de execução, script, a gente até indica no header, né, no cabeçalho do script, qual é o interpretador correto para aquele script. Tá? Mas de modo geral, o Linux ele ignora até um pouco as extensões. O que a gente vai fazer aqui, ou o que a gente percebe, né? Tá vendo, ó? 2019, 2020, 2018, 2020 aqui de novo, 14, não tem uma ordenação correta. E aqui esses números, que são na verdade o tamanho dos arquivos, mas vocês podem perceber que não faz muito sentido, é kbyte, é megabyte, é gigabyte, qual é o tamanho. Então a gente vai passar outros argumentos aqui, ls espaço "-l", letra H, de human readable. O "-h", eu poderia passar o argumento assim, tá? ls espaço "-l", espaço "-h", ou numa declaração só de argumento, espaço "-l", h. E aí o diretório, /usr, /bin, pressiono Enter. O "-h", ele faz ali a tradução ou a conversão dos valores para um formato com que a gente possa compreender. E aqui o que a gente tem de valor é tamanho. Então ele consegue ali fazer a tradução e faz a conversão para a gente, e a gente identifica aqui então que esse arquivo aqui tem 7.8 kbyte, diferentemente do número que estava apresentando anteriormente, 1000, 2000, 15.000, a gente não sabe a equivalência a quê? 2000 o quê? 2000 GB? 2000 mega?
tá? Então o "-h" ele permite ali a gente ter uma leitura mais simplificada. Se fosse megabyte, teria um M na frente. Se fosse gigabyte, teria um G na frente. Se fosse terabyte, teria um T na frente. Tá? Então, "-h" permite com que nós façamos isso. A gente tem um outro argumento. Ó, vou pressionar Ctrl L para limpar a tela. E aqui, ó, eu estou utilizando a seta para cima ou seta para baixo. O Linux ele guarda um histórico dos comandos que a gente vai executando, tá? Então fica fácil ali a administração também. Então é óbvio que ele segue uma sequência de execução de comandos que a gente fez. Então os comandos que estão mais próximos ali fica mais fácil para a gente buscar eles através da setinha, ao invés de ter que digitar o comando todo. Então aqui eu só pressionei a tecla uma vez para cima. Então vou adicionar aqui, ó, um outro argumento que é a letra T, que é a ordenação por tempo. Ele vai pegar do arquivo mais recente para o mais antigo. Então, o mais recente, em teoria, deveria ser apresentado primeiro. Só que como ele faz o output na tela de cima para baixo, o que a gente vê na tela, por estar mais próximo, que é a leitura embaixo, é o arquivo mais antigo. Então, ó, mas ele já fez a ordenação pela data, pelo timestamp, né, que é a data da última modificação. 2014, 2015, 2016. Vou rolar aqui com o scroll para cima, ou eu poderia rolar a tela para cima, né, com Shift Page Up ou Shift Page Down para descer. Então, se eu quiser subir aqui através do teclado, também consigo, só segurar a tecla Shift, pressionar Page Up ou Page Down. Ou através do mouse com o scroll. Então, 2017, 2018. Não tá legal para mim ainda, porque eu quero ver o arquivo mais recente. Eu vou ter que navegar até lá em cima. Então, ele dá uma outra opção, um outro argumento. Ctrl L, setinha para cima para trazer o histórico. Que é a letra R, de Reverse. Ele faz a reversão da ordenação. Ele traz a ordenação de forma reversa. Então, a gente está ordenando por timestamp, que é com a letra T. Do mais recente para o mais antigo. Se a gente utiliza a letra R, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer do mais antigo para o mais recente. A gente vai ter o mais recente lá embaixo na tela. Então fica mais fácil para a gente visualizar. Tá vendo? Esse arquivo aqui foi modificado pela última vez às 16h59 do dia 29. E aí ele traz então a ordenação, ó, 59, 58, 54, que aí é do mais antigo para o mais recente. Então esse foi o comando ls e eu espero vocês agora na próxima aula.